Olá, vamos para o segundo episódio da Jornada Quaresmal da comunidade São João Paulo II. Nessa noite estamos aqui com o Luiz e o Rafael. Boa noite. E o tema, boa noite. E o tema dessa noite é a oração antídoto contra a raiz de todos os males. Luiz, fala para nós, como nós vamos trabalhar esse tema na noite de hoje? Então, conforme a última live que foi postada, nós estamos trabalhando os temas relativos à quaresma, o que a quaresma significa para a gente, Então nós estamos fazendo o quê? Refletindo a passagem do filho pródigo e tentando nos colocar, nos debruçar nessa perspectiva de conversão, porque é isso que nós fazemos na quaresma, Tentamos retornar aquilo que, aonde nós queremos estar, retornar na presença de Deus, E é isso. E aí, a gente vai fazer isso em 3 momentos, Até para você que está acompanhando nossas lives, não sei se você já percebeu, mas são 3 momentos que você pode, melhor, ver tudo junto, como também, se você preferir, você vê os blocos, E como que vai ser essa noite? Primeiro momento, nós queremos refletir sobre isso que o Dudu anunciou, a raiz de todos os males. O que é isso? Aí, num segundo bloco, nós vamos vir aqui para falar sobre, então, o antídoto, o remédio, como combater essa raiz de todos os males. E, por fim, vamos lançar a proposta da semana para essa nossa jornada quaresmal em comunidade. Isso tudo em blocos de 10 minutos, mais ou menos, para que fique no máximo 30 minutos e você possa participar conosco. Isso aí. Bom, nesse segundo episódio, vamos conversar um pouco, então, sobre a raiz de todos os males. Luiz, antes de mais nada, vamos fazer uma pequena oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor venha sobre nós, iluminar as nossas mentes, o nosso espírito, que possamos cumprir a vontade dele nessa noite. Amém. 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 Então, como eu dizia, nós estamos refletindo a passagem, a parábola do filho pródigo. E nessa parábola é interessante que conta a história, como foi falado na última live, de um pai que tinha 2 filhos, Sendo que o filho mais novo resolveu, deixar o pai, sair da presença do pai e seguir uma vida sozinho. Seguir uma vida de forma afastada do pai. E o que ele fez então? Pediu a parte dele da herança, de certa forma, matou o pai, porque ele quis a herança do pai, ele não queria a presença do pai, achando que com as ideias dele, com as vontades dele, ele seria feliz. Mais feliz do que todas as propostas de felicidade que o pai, como um bom pai, teria para com ele. E o que ele fez então? Reuniu todos os bens e foi viver uma vida que ele achou boa, uma vida de prazeres, uma vida, como diz naquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vamos ver onde é que isso vai dar. E ele fez tudo o que ele queria. E essa é a raiz de todos os males. Querer viver uma vida sem a presença de Deus, sem a presença do Pai. Querer viver uma vida na autossuficiência, achando que ele era o detentor do bem, do mal, o conhecedor da vontade e, em especial, o conhecedor da felicidade. Onde ele buscaria essa felicidade? Interessante que você está falando. Até então, até esse episódio dele pedir a herança e deixar a casa do pai, ele vivia sob os cuidados do pai, Ele vivia o tempo todo obedecendo aquilo que o pai tinha lhe ensinado, fazendo aquilo que o pai queria que ele fizesse, em constante contato com o pai, Então, de uma hora para outra, ele resolve fazer as coisas a partir daquilo que ele concebe, vontade dele, que acha que é bom para ele. Isso aí. É isso aí.
É interessante realmente, né? Isso que eu acho muito forte nisso é justamente, né? A vontade dele versus a vontade do pai, né? Parece que é aquilo, né? Aquela ideia de que, ô pai, você não sabe como é que é ser feliz, não, né? Eu sei. Então me dá aí que eu vou viver a vida do jeito que eu quero para ser feliz. Então né? Acho que esse é o grande movimento interior que acontece nesse momento, né? Dele falar, ó pai, você tá por fora, né? E falar, eu sei, né? A minha vontade é que vai acontecer. E esse movimento interior tem nome, já foi identificado, se chama soberba da vida, né? Que é uma das concupiscências que todos nós, sem exceção, carregamos, né? O tempo inteiro conosco, e o qual, sendo, né, essa concupiscência a soberba da vida, devemos lutar constantemente, né? Interessante, né, que o que foi que aconteceu? Então ele saiu para essa vida desenfreada, fez tudo o que desejou, tudo que ele quis, tudo que ele achava que satisfaria a vontade e a felicidade dele, e todos nós já conhecemos o resultado. O que aconteceu? Terminou, né? Terminou desejando comer, né, as bolotas dos porcos, né, as lavagens dos porcos. Né? E quando... pensando, né, só que sem querer te cortar, mas pensando assim, nossa, até os empregados na casa do meu pai são melhor tratados. Tipo assim, até os empregados que estão lá seguindo o que meu pai sempre ensinou, tá lá, até os empregados estão melhor que eu. Ou seja, esse negócio de fazer a minha vontade não tá dando certo. Foi quando o que aconteceu com ele? Ele caiu em si. E é isso que nós queremos fazer nessa quaresma. Justamente. Cair. A proposta da quaresma. Dessa jornada é o quê? Nós, né, refletindo tudo aquilo que aconteceu, né, nessa parábola com o filho mais novo, também nós cairmos em nós, né? Nós refletirmos onde nós estamos, o que estamos fazendo. Será que estamos seguindo os mesmos passos que o filho pródigo? E no fundo a gente vai perceber, talvez não de uma maneira tão explícita como foi com o filho dele, mas todos nós, em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, escolhemos satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, e procuramos a nossa felicidade de forma apartada do Pai, de Deus. Não, e parece que isso é algo próprio do mundo de hoje, né? Você vê as palestras motivacionais, a própria ideia do coaching, né? E tantas outras frases, abordagens que fala para o homem, você pode sozinho, você não precisa de Deus, você não precisa de ninguém, você pode. Então isso acaba criando em nós também essa ideia de que não, eu posso, eu consigo, aí eu vou, faço a minha agenda, eu vou, faço vários propósitos na virada do ano, esse ano eu vou fazer dieta, esse ano eu vou fazer academia, vou acontecer, vou fazer isso, aquilo, e não vai. Parece que aquela te joga naquela coisa, seja o que quiser ser, faça aquilo que quiser fazer, compre aquilo que desejar ter, tenha tudo que você quiser. É isso que o mundo nos oferece hoje, uma gama, uma variedade muito grande de ofertas, de produtos. Não, compre esse celular, porque quando você tiver esse celular, você vai ser mais feliz, você vai ter mais tempo para falar com seus amigos, você vai ter mais tempo para cuidar do seu trabalho, mas tudo isso parece que vai minando a nossa atenção àquele que nós deveríamos sempre dar, que é Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor. Tá, então nós podemos fazer aqui um resumo daquilo que nós já falamos aqui, para a gente ir para o segundo bloco. O que nós dissemos aqui? Que existe uma raiz de todos os males, e essa raiz de todos os males é um movimento interior que nasce de dentro de cada pessoa, e esse movimento é a soberba. Isso, que é justamente isso que o Luiz colocou, né? Essa questão de fazer a minha vontade e não querer a vontade de Deus, né? Achar que eu posso fazer sozinho e sem as orientações de Deus. E quer ver como que é claro? Basta a gente fazer uma reflexão e pensar. Eu tenho buscado conhecer as orientações de Deus, né? Os ensinamentos de Jesus e tudo aquilo. Primeiro aspecto.
tenho conseguido, tenho buscado conhecer o que Deus orienta? Se não, né, estudar mesmo, estudar a Bíblia, estudar o catecismo, procurar. Se não, é sinal que eu não, não estou querendo também como filho pródigo. E a segunda coisa, no meu dia a dia, quando acontece um problema, uma situação, eu recorro a Deus primeiro, eu oro, eu peço, né? Deus é a minha fonte, então, de orientação e fonte mesmo de capacitação para a minha vida. Então, essa é a grande questão. Se eu não quero orientação, se eu não preciso de Deus, então, esse é o grande movimento, né? Esse é o grande movimento que nós temos, devemos e conseguiremos, pela graça dele, lutar. Então, mas tem como lutar? Tem, né? Como lutar. Então nós vamos falar como combater a soberba no nosso segundo bloco. Já já nós voltamos. Você está assistindo o segundo episódio da Jornada Quaresmal da Comunidade São João Paulo II, Javenice, São Lourenço. Se você está gostando, deseja saber mais, ingresse então no nosso grupo de WhatsApp, acessando o link que está logo abaixo aqui na descrição desse vídeo. Voltamos então, né, para o segundo bloco da Jornada Quaresmal da Comunidade São João Paulo II, Javenice. E nós vamos falar um pouco agora sobre oração como arma para combater a soberba da vida. Mas antes da gente falar isso, nós queremos agradecer o espaço aqui, Cafeteria Dom Edward, que nos recebe aqui nessa noite, esse espaço maravilhoso. Vamos falar um pouco? Qual a arma para combater a soberba? Interessante, né? Que essa arma para combater a soberba da vida, ela vai justamente em direção contrária à que a soberba nos leva. A soberba nos leva ao orgulho, a querer viver uma vida sem Deus. Agora, essa arma é a oração. Mas como assim, Luiz, a oração? É a oração. Porque sem a oração, nós não temos condição de combater essa soberba. E por que, Luiz? Porque o fundamento da oração é justamente a humildade, Luiz. Então tá, você está dizendo que a condição necessária para a oração é a humildade. Humildade. Gostaria de citar aqui, inclusive, um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2559, e fala o seguinte: a oração é a elevação da alma a Deus ou pedido a Deus dos bens convenientes. De onde falamos nós ao rezar? Das alturas de nosso orgulho e vontade própria ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração. Então não são palavras nossas, não são palavras que nós inventamos, nós não estamos inventando nada disso aqui. Isso aqui é doutrina da Santa Igreja Católica que orienta as nossas vidas. Rafael, quando nós rezamos, quando a gente ora, nós voltamos o nosso pensamento, o nosso coração para Deus. Então nesse momento nós reconhecemos a grandeza dele e a nossa pequenez. Eu acho que isso é muito interessante, né? Pensar na oração dessa forma, né? Como um relacionamento com Deus, né? Então, eu reconheço que essa vida aqui, né? Não é só as pessoas que eu convivo, mas existe alguém maior, igual você falou, né? Que é Deus. Mas não é qualquer Deus, né? Um Deus que me ama, que quando a gente não estava entendendo muito bem, né? Como que ele era, ele mandou o filho dele, né? A gente acabou matando, mas tudo isso virou né, para a nossa salvação. Mas assim, você vê como que ele quer estar próximo, ele quer que a gente se relacione com ele, porque, e mandou que a gente chamasse ele de pai, né? Então, até foi o evangelho de ontem, né? Jesus ensinando e ele falando Pai Nosso, né? Ensinando a gente a rezar, chamando Deus de Pai. Então pensar nisso, né? Que Deus é um Pai. Então se é Pai, nós somos Pai, né?
Então, quando a gente escuta, eu achei interessante que eu cheguei da missa, né? E eu acabei de chegar em casa e o Emanuel gritou, né? Ô pai, né? E aquilo me marcou, porque, nossa, o que eu não faço por um filho, né? Então, a oração, e a primeira palavra é pai, acho que é isso, é um reconhecimento, pai, eu preciso da sua bênção, eu preciso da sua direção, pai. Sabe aquele pai, né, que a gente às vezes precisa pedir um conselho, né? Eu mesmo, né, tô pintando lá em casa, eu ligo pro meu pai, ô pai, o que você acha disso? É isso, né? Acho que é relacionar. E outra coisa, ô pai, estragou um negócio aqui, vem me ajudar. Acho que é um pouco disso, né? E por isso que tem humildade e tem essa ligação de que eu preciso de Deus, né? Acho que isso é interessante, né? E a oração, né, na verdade, é um meio, né, para que nós possamos nos comunicar com Deus. Como que a gente iria falar com Deus se não for através da oração? A oração, né, Deus permitiu que nós pudéssemos nos comunicar com Ele através da oração, né? Não existe outro meio. Claro que com o dia a dia, com tudo aquilo que fazemos, com as pessoas que nos relacionamos, de uma certa maneira, né, de forma indireta, eu também estou me relacionando com Deus, porque eu amo meu irmão, porque Deus me ama, e eu respondo a esse amor amando meu irmão, né? Tudo aquilo que eu faço não deixa de ser um relacionamento com Deus. Mas a oração é um caminho direto, sem o qual é impossível ter aquilo que Ele mais deseja conosco: intimidade. Assim como nós temos, né, intimidade, nós somos amigos, né? Dudu, Paulo, né, o pessoal que está aqui, nós somos amigos. E não há outro meio de conseguir intimidade, de ter intimidade com você, Dudu, se nós não nos relacionarmos. E isso Deus quer conosco, Ele quer uma relação íntima, né, prazerosa e profunda conosco. Interessante, eu vou tocar num ponto aqui. Tem muitas pessoas que falam assim pra gente, e a gente, até mesmo a gente, né, fala assim, eu não sei rezar. Eu não rezo porque eu não sei rezar. Hoje nós vamos falar sobre isso. Né? Assim, esse não saber rezar, eu queria te perguntar, a oração, você disse aí, é uma conversa com Deus, né? É um relacionamento. Então, precisa de algo ritual, de algo litúrgico, para ter esse contato com Deus, essa conversa com Deus? Bom, na verdade você não precisa de várias coisas, não, na verdade é simples. Claro, se nós temos um tempo específico para rezarmos, se nós temos um local adequado para rezarmos, vamos ter sim, todos nós, facilita, qualquer pessoa, facilita o contato. Como que é mais gostoso conversar? Num ambiente como esse, ou no meio de um tumulto, onde tem um monte de gente falando? É muito mais prático, é muito mais fácil a comunicação num ambiente favorável. Mas nós podemos, né, invocar Deus em qualquer circunstância da nossa vida. Nós podemos conversar com Deus em qualquer circunstância da nossa vida. Aliás, nós devemos ter Deus no nosso coração 24 horas por dia. Se você está trabalhando lá, passando por um berrengue, poxa Deus, me ajuda a resolver isso daqui. Ou se você está passando por um momento de felicidade, sei lá, conversando com os amigos, Deus, obrigado por ter amigos, porque ter amigos como vocês é um tesouro, né? Então a todo instante nós podemos fazer da nossa vida uma verdadeira oração. E assim, aproveitando esse momento, né, da jornada quaresmal, eu acho que aqui tem um ponto muito importante que você tocou, né? Que pode ser isso, né? A pessoa caiu agora essa imagem, esse vídeo aí nela, e ela começou a ver, tá gostando e tal, mas e aí, como que eu começo? Cara, ajoelha, fica sentado, fecha seu olho, não sei, mas só fala, porque Deus te escuta. E começa a falar, porque todos os santos, né, a gente nota Santo Agostinho, como que a conversão de Santo Agostinho se deu pela oração. Ele conhecia muita coisa e tal, mas um dia ele chegou e falou, Deus, por que não hoje? Me converta hoje. Então assim, não importa qual é a sua situação, o tamanho do seu pecado, o que né, nós estamos falando de filho pródigo, não importa o que seja, Deus é muito maior que isso. Então olha que interessante, a soberba coloca em nós isso também, depois que eu peco, não, eu sou digno de Deus, não. Jesus falou, eu vim para os pecadores, e se você quiser, se a pessoa quiser, basta agora falar, Senhor, me tira de onde eu estou,
que ele vai ao encontro. Foi assim. Os grandes santos, eles não foram santos primeiro para começar a rezar, não, e assim, de um coração sincero, de um coração humilde, que fala com quem já sabe de tudo. Por isso que eu não preciso ter, Senhor, você sabe, ó, eu sou assim, sou assado e tal, mas eu quero mudar, eu quero voltar. Interessante você falar isso, porque a Santa Teresinha, né, grande doutora da igreja, apesar de muito jovem, falou o seguinte: como é grande o poder da oração. Digo a Deus com muita simplicidade, veja, muita simplicidade, tudo quanto desejo dizer, sem compor belas frases, e Ele sempre me entende. Para mim, oração é um seio do coração, é um mero relance dirigido ao céu, um grito de gratidão e amor, tanto durante a provação como durante a alegria. Por fim, algo grandioso, sobrenatural, que expande a minha alma e me une a Jesus. Poxa, Teresinha, ela é espetacular, né? A oração é um simples olhar voltado para Deus. Santa Teresinha disse isso, você acabou de ler. Um simples olhar voltado para Deus. Gente, como fazer uma oração sincera? No nosso terceiro bloco, nós vamos falar passo a passo como fazer uma oração sincera. Vamos lá. Você está assistindo o segundo episódio da Jornada Quaresmal da Comunidade São João Paulo II, Javenice, São Lourenço. Se você está gostando, deseja saber mais, ingresse então no nosso grupo de WhatsApp, acessando o link que está logo abaixo aqui na descrição desse vídeo. Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa jornada quaresmal. E eu queria, iniciar esse terceiro bloco agradecendo você que esteve conosco durante esse momento de conversa, esse bate-papo sobre a oração, sobre a soberba, sobre as dificuldades que todos nós encontramos na nossa vida para esse tema. Luiz, vamos voltar aqui. Como orar? Fala para nós o passo a passo de como fazer uma oração. Não tem mistério, não tem receita mirabolante. Jesus já nos ensinou a orar. Primeiramente, nos ensinando a oração do Pai Nosso, quando os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar. E depois, em outra passagem, ele foi bem mais claro. Ele falou como a gente deve orar. Vamos lá. No Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 6 também. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora a teu Pai que está lá no segredo, e teu Pai que vê no segredo te recompensará. Então, perceba que Jesus está nos ensinando e nos direcionando a um recolhimento. Como já foi falado, podemos rezar em qualquer lugar, mas para termos uma oração mais íntima, nós precisamos de um canto reservado, sossegado, tranquilo, longe de barulhos, o mais confortável possível. Se você não tem, faça com o que você tiver, não deixe de fazer oração, mas reserve um tempo específico, nem que seja 5 minutos. Ninguém pode falar que não tem 5 minutos, nem que seja 5 minutos, reserve um tempo e se dedique exclusivamente para o Senhor naqueles 5 minutos, de forma reservada, Então precisamos de um recolhimento interior, um local apropriado. E se você, assim como eu tenho muita dificuldade de concentração, sente dificuldade de entrar em oração, não tenha medo de pegar a Bíblia, não tenha medo de pegar às vezes um outro livro devocional e se debruçar na leitura de uma frase sequer, de um pequeno texto, e fazer a sua oração a partir desse texto, utilizando a Bíblia. Existe um método de oração muito simples, que se chama Léxio Divina. O que é isso? Você vai pegar uma passagem da Bíblia e você vai ler essa passagem, mas não ler rápido, com pressa, porque essa não é a proposta. Você vai degustar, apreciar cada palavra que você está lendo. E repito, nem que seja somente uma simples frase. Então, quais são os passos dessa Léxio Divina?
Primeiro passo é a leitura, uma leitura atenta, advertido daquilo que você está lendo, em especial, né, o Evangelho. Inclusive a proposta, né, foi proposto no último grupo, nós fazemos, né, diariamente uma oração com o Evangelho. Então você vai pegar o Evangelho do dia e ler ali aquilo que chamou mais atenção, claro, né, em espírito de oração. E você lê aquilo com muita piedade, acho que é essa a palavra certa, né? Você leu, você vai começar então o quê? Meditar aquilo que você leu. É como assim, né? Hoje as pessoas estão falando, usando muito essa palavra de, né, meditar. Meditar nada mais é que você ficar recobrando aquilo que você leu na memória, né, ou repetindo, lendo novamente, até que o Senhor, né, que está em contato com você está em oração, na presença dele, advertido dessa presença, comece a te revelar aquilo que ele quer, as verdades que são iluminadas através da palavra, né? Então você vai, né, como diz o padre Paulo Ricardo, ruminar a palavra que ele está te propondo no Evangelho. Quando você leu, meditou, o que você vai fazer agora? Depois, né, de iluminado com a verdade que você conseguiu entender e ele vai te revelar, devolver essa palavra ao Senhor em forma de oração, agradecendo, né, louvando a Deus por essa verdade que ele te revelou através da meditação. Nós já temos aí 3 passos: leitura, meditação e oração. Você fechou então a leitura, meditação e oração, o que você vai fazer agora? Vai embora trabalhar? Esquecer, né, de tudo aquilo que você já fez? Que é difícil, né, termos um tempo especial para Deus. Não, você vai ficar ali, nem que seja 1 minuto, contemplando essa presença, contemplando essa verdade que ele te revelou. E é só isso. Que legal. Olha, passos bem práticos, objetivos e rápidos. Né? Rafael, diga. A oração como uma arma, como um antídoto contra a raiz de todos os males. Faz para nós um resumo da nossa live de hoje aí. Vou tentar, né? Não é fácil não, né? Não é fácil não. Falou bastante coisa. Mas eu penso assim que esse tema, que Deus permitiu que a gente meditasse juntos aqui, traz justamente a referência para nós, né? De como viver mesmo, né? A humildade de reconhecer que eu não sei tudo que eu preciso saber, né, para ser feliz, igual o filho pródigo achou que sabia, e ainda o que eu sei que eu preciso fazer, eu não tenho força de realizar sozinho, né? Então, eu penso que a oração é justamente isso. E o que é? Por que a gente falou que é a raiz de todos os males? Porque você só comete o erro, você só erra porque você acha que a sua verdade é melhor que a do outro, a sua verdade está acima que a de Deus, né? Você vê quantos erros aí, né, que nós vemos espalhados em ideologias pela sociedade, que é justamente isso, né? É um dizer assim, ó, não é desse jeito aí que Jesus falou, não é do jeito que esse povo da igreja está falando, não, é do meu jeito, e aí constrói toda uma igreja. Tem a raiz de todo mal por causa disso, é o homem que se fecha, né, a Deus e tenta viver sozinho. O destino é o chiqueiro lá, né? Justamente. Agora, a saída é a oração, é ir até Deus e falar: Deus, me ajuda que eu preciso de você. E aí o Luiz deu um exemplo, né, uma aula prática aí de oração pessoal, mas nós sabemos também, né, Luiz, que tem momentos que a gente não consegue rezar sozinho, né? Não consegue. E aí nós precisamos do que nós falamos a live passada. Da comunidade. Daqueles caras que vai botar a gente na maca, que vai levar a gente, né? E é por isso que você falou de uma das propostas para essa semana, que vai ser a leitura do Evangelho, e a outra proposta a gente insiste, que é o grupo de oração, né? Para a gente estar lá junto, a oração do terço. Agora o Dudu vai falar com calma das propostas aqui, mas eu queria dizer isso então. No fundo, eu acho que orar é você reconhecer: Deus, eu preciso de você. Ótimo. Então, pra gente, né, a gente já está encaminhando para o final, né, dessa nossa live aqui, e eu vou passar para vocês uma proposta semanal, para que a gente possa fazer um esforço, fazer um exercício durante essa semana, praticando a oração, né, como antídoto contra todos os males. Fala, Luiz. Lembrando que é interessante, né? Por que dessa proposta?
Porque para a gente ter uma vida de oração de verdade, é preciso ter o quê? Disciplina. Disciplina. E se a gente não dá cabo, né, não faz, não cumpre as propostas, a gente não vai conseguir. É muita coisa no dia a dia, é trabalho que te perturba, gente que está toda hora te chamando a atenção, e o inimigo vai tentar nos distrair. Por isso as propostas são essenciais. Colocar a oração como um hábito diário na nossa vida, né? Com disciplina, com dedicação. Vamos para a proposta da semana? Primeiro, oração pessoal com o evangelho do dia, oração diária. Isso, só complementar, né? Nós vamos postar então no grupo, né? Se você, a gente não anunciou aqui, mas está aí embaixo dessa live o link, ainda dá tempo de entrar na nossa jornada quaresmal, e lá nós vamos passar um pouco das orientações que a gente falou aqui também, e vamos colocar também esses evangelhos diários para ser meditados. Segunda proposta, terço às 6 horas da manhã, pelo menos 2 dias na semana, preferencialmente 2 dias sequenciais. Também colocaremos lá no grupo o link, porque a nossa comunidade já reza o terço diariamente às 6 horas da manhã pelo Google Meet, né? Então você receber, das 6 às 6h30, né? É realmente para quem precisa trabalhar, precisa fazer e precisa organizar o dia. Você marca o seu dia, então vai ser postado no grupo o link, e o convite é 2 dias consecutivos, porque se você fizer 2 dias consecutivos, você não vai querer parar mais. Terceira proposta, o grupo de oração, que acontece às quintas-feiras, às 19h45, aonde? Capela Santa Terezinha, lá no Vale dos Pinheiros, São Lourenço, Minas Gerais. Se você é de outra cidade, vem. Nós, se for preciso, a gente te dá pouso, né? Não se preocupe, se precisar dormir, nós vamos te acolher, mas venha que vai ser uma benção. Qual que é o endereço lá? Alameda das Camélias 77, chegando lá, entrou no bairro, vai ver a igreja. Não tem erro. Quarta proposta, visita ao Santíssimo Sacramento semanal. É uma vez na semana. Isso aí, tirar um dia aí lá no Santíssimo, adorar, fazer isso, né? Acho que a adoração é o grande modelo de oração. Eu me ajoelho e lembro quem é Deus, quem sou eu, né? Pode falar. Quinta proposta, missa aos domingos, imagem com os horários. Isso, a nossa equipe aqui, Eduardo, Matheus, Arnaldo Júnior e toda a equipe vai providenciar pra gente aqui em São Lourenço uns horários com todas as missas de todos os lugares e horários de confissões, vai postar para vocês aí no nosso grupo também, vai pôr aqui embaixo, não sei, eles vão arrumar para você conseguir se organizar para a partir dessa quaresma não perder mais uma missa aos domingos e os dias de festa, né? Amém. Nós chegamos ao final da nossa jornada, desse episódio, né, da jornada quaresmal, e eu queria, né, abrir a palavra para vocês, para a gente fazer aí o encerramento. Vamos lá, Luiz. Gente, sinceramente, vamos juntos nessa. Eu sozinho também não vou conseguir. Todas essas propostas também são para nós que participamos da comunidade. Não é só para você. Nós não somos melhores do que ninguém, não somos detentores da verdade, mas estamos lá buscando, né, a presença dele, que é Jesus. Então, vamos juntos. No dia que eu não conseguir, o Rafael vai lá, vai me acordar, vai me ligar. No dia que eu não conseguir, eu vou lá, vou correr atrás dele. E a dificuldade de realizar tudo isso é grande e é para todos nós, mas juntos, com a graça de Deus, não pelas nossas forças, como quis o filho pródigo. Nós vamos conseguir chegar lá, se Deus quiser. E eu queria citar as palavras de Jesus, né? João 15:5, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então, realmente, se você já se avaliou e viu vários propósitos que você fez e não conseguiu, é a hora de fazer o teste. Com ele, você vai conseguir fazer. Isso aí. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Até o próximo. Até mais, pessoal.